bom dia! Que coisa boa estar com você nesta segunda-feira, numa segunda-feira ensolarada. Muito bom estar com você. Quero agradecer a todos aqui no começo, o pessoal que tem divulgado, que tem assistido. Muito obrigada para todos aqueles que estão aqui compartilhando comigo uma porção pequenina da palavra de Deus, com o objetivo muito simples de nós praticarmos a palavra de Deus. É de uma maneira muito simples e prática que nós estamos juntos aqui. E eu quero te convidar a compartilhar com alguém e não deixar de se inscrever no canal, ok? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito comum que se fala muito no cristianismo. Isso pode? Isso não pode? Deus permite? Deus não permite? É muito interessante nós entendermos algumas coisas para que nós possamos ter uma vida mais próxima com o Senhor, uma vida mais simples, mais sincera com Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro antigo, né, do Antigo Testamento. É um livro que faz parte do Pentateuco, dos 5 livros primeiros da Bíblia. Quem escreveu foi Moisés. Ele faz parte da Torá, que são esses 5 livros escritos em hebraico, né? E eles são a base do judaísmo. E não nada mais do que certo do que a base do cristianismo também, porque Jesus cumpriu toda a lei. E o livro de Deuteronômio, ele é uma repetição. Na verdade, por que uma repetição? Porque o pessoal que saiu do Egito, a maioria já tinham morrido, só estava já a segunda geração, eles ficaram 40 anos no deserto e muitas coisas foram esquecidas. Então, Moisés, ainda vivo, ele retoma alguns princípios, algumas leis básicas para um bom relacionamento com esse Deus maravilhoso que com mão forte tirou todo o povo da escravidão do Egito. E aí Moisés, ele escreve todo o livro, e esse livro, ele é dividido em algumas partes, e ele enfatiza como adorar a Deus, ele enfatiza uma estrutura de liderança do povo da época, né? Como que Moisés deveria liderar as pessoas. Na verdade, Moisés não liderou, né? Quem liderou foi Josué, depois de Moisés. E também existem algumas bases de estrutura na questão da justiça social. As nossas leis, elas são, sim, baseadas. A lei ocidental, a lei dos países ocidentais, elas são baseadas, muitas vezes, dentro dos livros das leis, porque dá algum norte sobre justiça social, inclusive sobre roubo, assassinato, herança. Existem muitas ordens, muitas definições muito claras na Bíblia com relação a alguns assuntos sociais. Muito bem. Mas no final do livro, você vai ver uma lista de obediências e desobediências, que muitos de nós conhecemos como lista de bênçãos e maldições. Então, a bênção seria quando a pessoa obedece e a maldição seria quando a pessoa desobedece, não é? Eu queria ler alguns trechos do capítulo 4 em especial, que é um dos capítulos que eu mais gosto, porque existem promessas maravilhosas. Então, no capítulo 4, eu vou ler na nova versão internacional, que fala assim, no verso 1, agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordens que eu estou transmitindo a vocês. Então, Deus está falando, ó povo meu, tenham esperança, sim, mas vocês precisam prestar atenção em obedecer, né? E aqui no verso 6 diz assim, vocês devem guardá-la, as leis, e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Então, Deus está falando com Moisés aqui, trazendo uma ordem de que quando nós
ouvimos e obedecemos, nós vamos ter sabedoria e inteligência. E aqui eu queria dizer para vocês que esse termo, ouça Israel, eu estou com um passarinho aqui cantando, viu? Ouça Israel é repetida várias vezes está dizendo ouça Israel. E esse termo ouça Israel não é ouvir só por ouvir, é você ouvir e dar uma resposta. A ideia é essa, ouvir e dar uma resposta frente àquilo que você ouviu. E a resposta é baseada no amor. Então, quando Deus fala, ouça Israel, ele está dizendo, ouça e me responda com amor. Então, toda a relação que o Senhor deseja entre nós com Ele é baseada, sim, em preceitos, em leis. Mas a base é o amor. Porque Jesus foi a fonte maior de expressão de amor que o próprio Deus expressou aqui na terra, o amor que ele tem para com o homem. Jesus, o único filho, o primogênito dos primogênitos, veio ao mundo, nasceu de uma virgem e ele sofreu todas as tentações, todas, a palavra de Deus diz que ele sofreu todas as tentações. Ele não pecou porque ele escolheu. E ele escolheu não porque ele tinha que obedecer, porque a lei mandava, mas porque ele amava Deus. E ele declarou em diversas vezes nos evangelhos que ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai que tinha enviado ele. Então, o livro de Deuteronômio tem uma lista absurda de pode e não pode, faça ou não faça, bênção ou maldição. E nós, muitas vezes, esquecemos, como o povo de Israel esqueceu. Eles esqueceram, aquela geração esqueceu que Deus tirou com mão forte. E aqui ele fala assim, no verso, existe um verso aqui que fala assim, ó, no verso 20, o Senhor tirou vocês da prisão do Egito, aquela fornalha de fogo, para serem um povo de propriedade dele, como verdadeira herança do Senhor, como hoje de fato são. Então, o texto vai falando de que o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte, com poder. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há outro Deus feito por homens ou criado no coração do ser humano que possa ser maior do que esse Deus que teve a oportunidade de expressar o poder dele através da retirada do povo hebreu da escravidão do Egito para a terra prometida. E isso é uma sombra, é uma figura daquilo que Deus está fazendo conosco. Deus nos tirou das garras de Satanás, das angústias, das culpas dos nossos pecados e nos trouxe para o reino do seu amor, para um reino onde nós obedecemos porque fomos impactados pelo amor, por um amor imensurável, inexplicável e poderoso. Então, no final do verso do capítulo 4, existe uma promessa assim linda que eu particularmente gosto muito. Eu vou ler na outra versão que diz assim, aqui, ó, no verso 8. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarde bem a tua alma, que não te esqueça das coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O Senhor está perto de nós, o trecho também fala isso, que Ele estará perto de nós e está. O Senhor nosso Deus está perto de nós, nos trazendo livramentos. Mas há uma reciprocidade, há uma necessidade de uma reciprocidade entre eu e esse Deus maravilhoso através de uma obediência baseada no amor. Quando Jesus vem e fala lá em João capítulo 10, ele fala assim, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão, as ovelhinhas, né?
Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, porque o meu Pai que me deu todas elas, e ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da minha mão. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, morreu na cruz do Calvário para nos libertar da mão do diabo, da mão de Satanás. E não só para a vida eterna, mas para o dia de hoje. Jesus nos dá a oportunidade de sermos libertos todos os dias das grandes ciladas do maligno. Nós temos sim um inimigo muito forte, mas temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que está ao nosso lado e que quer a nossa resposta. Ouça, ó Israel. Então, o que nós aprendemos hoje é que me arrependo, o arrepender-se, eu peco, eu vou pecar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e que é impossível que o homem cumpra toda a lei. No entanto, a palavra de Deus diz que nós somos, se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos purificar de toda injustiça. Então eu aprendo com esse pequeno trecho de Deuteronômio capítulo 4, e eu vou convidar você a ler na sua casa, leia na nova versão transformadora, uma versão muito boa, que fala das bênçãos maravilhosas daqueles que vão receber quando amarem a Deus e obedecerem a Deus. No entanto, eu aprendo aqui que o arrependimento é um ato de obediência. O arrependimento, quando eu reconheço que eu preciso do perdão do Senhor, então eu recebo a bênção da obediência, né? Arrepender-se é um ato de obediência. Povo sábio e povo inteligente é um povo obediente. É isso que eu aprendo também em Deuteronômio capítulo 4. E se você quer ser sábia e obediente, você inteligente, obedeça, leia o livro de Deuteronômio e você vai perceber que nós precisamos pedir perdão de muitas coisas, ok? E no verso 7 do capítulo 4 também, diz assim, porque que gente há tão grande e que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Todas as vezes que invocamos o nome de Jesus, ele está presente. Então não existe outro Deus. Se você vê outras invocações, se você vê outras devoções, coloque no seu coração que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nome de Jesus que tem poder. E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo para que o Senhor nos dê a decisão de obedecer. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, uma palavra tão linda, tão eficaz, que nos exorta, sim, e nos ajuda a retomarmos os nossos caminhos com o Senhor. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a todos que estão ouvindo aqui um coração de decisão em te amar, em te obedecer, Senhor. Não decisão em ter ritos e obedecer homens, Pai, mas obedecer a Ti, como Senhor, como Todo-Poderoso, como o Altíssimo, como aquele que diz: ouça, ó Israel, nós queremos te ouvir, Senhor, e queremos te obedecer, baseados no amor que o Senhor coloca no nosso coração. Obrigada por este dia, nos abençoa esta semana, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e segunda-feira a gente está junto. Tchau, tchau.